entrar aqui já nas revelações, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Nós deparamos aqui, irmãos, com um rapaz aqui, né, questionando Jesus, questionamento com Jesus. De repente você olha e fala assim, mas pastor, né, nós podemos questionar com Jesus? Nós devemos, irmãos, nós devemos nos questionar, devemos falar, devemos, fazer pergunta, né? E o Senhor, Ele vai respondendo da maneira que Ele acha melhor para nós. Ele vai responder aquilo que nós devemos entender, o que deve ser bom para nós, amém? Então esse rapaz, ele chegou, ele estava frustrado, ele precisava preencher um vazio dentro dele, né? E muitas vezes esse vazio ele vem dentro de nós, irmãos, e nós não entendemos por que esse vazio está dentro de nós. E de repente, quando você começa a falar com Jesus, você começa a louvar, você começa a orar, você começa a buscar a presença de Deus, você vai ver que esse vazio dentro de você, ele vai se preenchendo. E esse rapaz, ele precisava preencher esse vazio dentro dele. Então você olha agora para este rapaz e fica pensando assim, mas pastor Elias, o que ele tinha de errado? Ele era um rapaz que ele tinha de tudo, ele tinha sua riqueza, ele era uma pessoa bem sucedida, mas o que faltava na vida dele? Então nós vamos ver, irmãos, que nem sempre a riqueza vai preencher tudo aquilo que nós precisamos, nem sempre a riqueza vai trazer a felicidade para o nosso coração. Nós vamos entender que muitas vezes, irmãos, nós precisamos parar e pensar e falar assim, Jesus, eu preciso de Ti. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia deixa bem claro, irmãos, esse rapaz ele começa a questionar Jesus, né? E de repente Jesus para e falar com ele, porque Jesus ele para falar, irmãos, ele para nesse momento que você começa a orar, a buscar. Nós precisamos parar um momento para ouvir a voz do Senhor, amém? Então veja bem no versículo 17 como começou a história. Essa história começa com uma conversa, e nós vamos observar que Jesus ele tem uma paciência tremenda para ouvir cada um de nós, amém? Olha só, irmãos, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Amém? Então ele era uma pessoa que ele tinha um conhecimento, ele sabia que existe a vida eterna, né, irmãos? Quem sabe que existe a vida eterna, irmãos? Quem sabe? Todos sabem, amém? Não existe a vida eterna, e nós precisamos lutar para isso. Ele sabia disso, porque eu falando, né, irmãos, eu acredito que ele era filho assim, de um fariseu, de repente de um escriba, de repente aquelas pessoas que participavam do sinédrio, aquelas pessoas ali mais importantes ali, porque ele tinha um conhecimento, ele conhecia a Escritura, né? Então eu acredito assim que ele era uma pessoa que tinha esse conhecimento, ele sabia da Bíblia, ele sabia tudo que ele estava falando. Então veja bem, irmãos, no versículo 18 como a história começa a mudar. Veja bem, e Jesus disse, por que me chama de bom? Então Jesus, por que Jesus fala isso? Porque me chama de bom? Porque ele estava entre os homens e ele se comparava também igual às pessoas, Por mais que as pessoas olhavam, vendo ele fazendo milagre, vendo ele fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele se comparava com aquelas outras pessoas. Ele não queria ser maior que aquelas pessoas, amém? Hoje a gente vê muitas pessoas assim, né, irmãos? Ela tem alguma coisa, ela quer pisar na outra, né? De repente tem um carro, já quer ser maior que a outra, da vez tem uma casa, já quer ser maior, né? Da vez até mesmo um cargo dentro da igreja, a pessoa fala assim, opa, agora eu tenho um cargo dentro da igreja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? E Jesus aqui, irmãos, com tudo que ele tinha, ele considerava, né, irmãos, uma pessoa normal, igual a nós que estamos aqui, né? Por mais que as pessoas olhavam e via que ele era uma pessoa diferente,
Mas isso é bom, irmãos, quando as pessoas veem isso em você. Ele vê você uma pessoa diferente, mas você é uma pessoa humilde. Aquela pessoa, quando a pessoa vai conversar, as pessoas têm prazer de conversar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então hoje você vai entender a situação deste jovem. Um jovem necessitado que precisava de conversar. Amém? Você sabe que todos nós, irmãos, precisamos de conversar com uma pessoa. Precisamos ou não precisamos? A gente tem que ter uma pessoa para você conversar, para você falar com ela, né? E hoje dá para contar nos dedos isso daí, né, irmãos? É difícil, né? Quem tem uma pessoa que você pode confiar e quem tem? Você tem uma pessoa que você pode confiar? É difícil, né, irmão? De repente você olha para um e fala assim: aquele ali não dá para me contar. Se eu contar a minha história, todo mundo vai saber, né? E você começa, né, irmãos? Uma vez eu estava num restaurante e tudo ali era colega de trabalho. E quando eu fui pagar, irmãos, faltou R$5 para pagar a conta do restaurante. Eu falei assim: não vou ficar devendo esse restaurante, porque vem ficar devendo R$5, né? Podia pagar depois. Mas tinha umas 30 pessoas, mais ou menos. Eu olhei. Falei assim: mas tudo colega. Mas com quem que eu vou pedir R$5 aqui? Olha, teve uma pessoa só que eu me encorajei de falar assim: me empresta R$5 para mim poder pagar ali no restaurante, né? Por quê? Porque as outras, né, irmãos, não tinha aquela intimidade, aquela pessoa, a gente não chegava muito a falar, né? Eu tenho certeza que todos que eu pedisse ali, ele ia ajudar para pagar aquele, né, se emprestar os R$5. Mas daquela minha confiança de pedir R$5, simplesmente se tornou uma pessoa, né? E assim é com nós também, irmãos. Muitas vezes você quer falar alguma coisa, você quer desabafar, você procura um, procura outro, e você fala assim: aqui não dá, aquilo ali se eu falar ele vai esparramar, e você começa a entender que você tem poucas pessoas para você poder falar. Amém? Eu quando tornei um pastor, eu falei assim: tudo que eu ouvi no meu escritório jamais alguém vai saber. E você pode perguntar: mas eu sei de cada coisa. E você pode perguntar, nem minha esposa ela pergunta: o que deu lá? Você não sei. Ah, você não conversou com o fulano? Conversei. Ixi, mas o fulano não falou nada, né? E às vezes tem pessoas que vai conversar com ela assim: pastor Elias não falou nada para você? Não falou nada. Não fala, irmãos. O que acontece dentro do escritório que as pessoas passam para mim é segredo, né? Como fala minha netinha de 7 anos, é segredo, né, vô? Só aí o senhor sabe, né? É segredo entre nós dois, né? E assim tem que ser, irmãos. Muitas vezes você tem que ter uma pessoa para você desabafar, para você falar. Você sabe que você vai chegar ali e vai falar assim: olha, eu preciso falar isso para você, que eu tenho que tirar isso dentro de mim, porque isso está me acabando, eu preciso repartir isso, e isso é muito gostoso. E esse rapaz, ele precisava falar com Jesus, porque ele sabia, irmãos, que tinha vida eterna. Ele precisava saber da vida eterna. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos também saber que existe um outro lado. Nós precisamos hoje falar para Jesus o que eu tenho que fazer para renunciar, para que eu possa, Senhor Deus amado, estar na tua presença, louvando e glorificando o seu nome. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. A renúncia é muito grande, irmãos. Ela faz com que nós venhamos se moldar. Amém? Quando nós começamos a renunciar, nós começamos a se moldar, nós começamos a mudar a vida da gente. Amém? Quando você aceita Jesus, como que você vem para a igreja? Muitas vezes, eu vou falar que nem eu, né? Eu vim cabeludo, né, irmãos? Jaquetona de couro. Cheguei, o pastor olhava para mim e falou assim: rapaz, você não vai mudar não, cara, você está mudando devagarzinho, né? Mas de princípio já cheguei, cortei o cabelo, né, irmãos? Só jaquetona de couro que não dava, né? Queria trabalhar dentro da igreja de jaquetona, né? Não que faz mal trabalhar de jaquetona de couro, né, irmãos? Mas só que no porte que estava para pau obreiro, já não dá, né? Você tem que moldar. E a gente ia. E eu tinha uma tia que hoje é falecida,
ela tinha muita paciência comigo, né? Ela falava assim: ah, rapaz, você tem que mudar, você tem que renunciar a isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era tão gostoso, irmãos, quando ela chegava e falava, né? Muitas vezes eu falava para ela assim: não, eu não vou mudar não. E ela falou assim: você vai mudar porque você é um chamado de Deus. Deus te chamou, Ele vai mudar você, nem que você tenha que entrar num deserto. Ele te coloca no deserto, mas você vai mudar, né? E se a gente começa, né, irmão, querer fazer as coisas ao contrário, o deserto vem mesmo. Deus coloca a gente num deserto. Deus começa a permitir que venha coisas para nós, de repente que você não entende. Você fala assim: está acontecendo muita coisa comigo, eu não entendo, mas eu quero falar para você que é o deserto que está vindo para te moldar, mas você vai sair desse deserto completamente abençoado em nome de Jesus. Jesus não vai deixar você morrer no deserto, não. Amém? Você viu se Deus deixou Moisés morrer no deserto? Deus não deixou. Ele passou luta, passou dificuldade, até casar ele casou no deserto, irmãos. Veja como o deserto é bom. Às vezes você entra no deserto e você vai arrumar até um casamento, né? Casamento no deserto é um casamento que atura, né, irmãos? Quando você arruma um casamento que é um casamento difícil, né? Você tem que conquistar, né? Você passa o tempo inteiro namorando aquela pessoa de longe e você fala assim: um dia vai ser minha, né? Você começa a conquistar aquela pessoa de longe. E um dia você se enche de coragem e chega naquela pessoa, né, irmãos? Você chega lá, tudo, né? E leva aquele não, né, irmãos? E nem aconteceu comigo, né? Glória a Deus. Eu cheguei cheio de esperança para minha esposa, assim, né? E ela me dava aquele não. Eu falei assim: não, você não escapa de mim. Né, irmãos? Levei vários não. Eu falei assim: você não vai escapar de mim. E não dei sossego, irmãos. E casei com ela, né? Faz 34 anos já casado. Você vê como é que foi bom, né? Por quê? Porque a persistência, lutando, né? Esse rapaz, ele passou por um momento difícil, né, irmãos? O versículo 18, e disse Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Amém? Então o que ele queria dizer? Que naquele momento ele não era Deus. Naquele momento ele era homem igual a nós. Então ele queria ser respeitado também naquele momento. Versículo 19: tu sabes os mandamentos. Jesus falou para ele, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás testemunhos falsos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus sabia que ele sabia. Olha o interessante, irmãos, dessa palavra. Olha só o versículo 20, para nós se aproximar logo. Veja o versículo 20, irmãos, que Jesus, o rapaz responde aqui, ó. Esse aqui é o rapaz respondendo. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso que Jesus falou, irmãos, ele já tinha guardado desde a mocidade dele. Ele sabia de cor, ele sabia que aquilo ali era uma coisa que ele tinha que guardar. Quem sabe ele era aquela pessoa, né, irmãos, que guardava o sábado, guardava isso, guardava aquilo. Ele tinha uma santidade, mas ele não tinha a vida eterna. Amém? Então muitas vezes precisamos cuidar disso, irmãos. Muitas vezes nós somos bonzinhos, nós somos aquela pessoa que faz dar esmola, aquela pessoa que faz isso, faz aquilo, mas eu quero falar para você: se nós não tivermos Jesus no coração, nós vamos perder a nossa salvação ainda. Precisamos aceitar Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui, eu preciso renunciar às coisas ruins, porque eu quero ter a minha vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem quer morar com o Senhor Jesus, diga amém. Glória a Deus. Diga assim: eu quero morar com Jesus. Eu também, irmãos, amém? Mas é difícil, né, morar com Jesus, não é?
Né, irmão Jair? Tem que buscar muito, tem que lutar, amém? Tem que renunciar a muita coisa, mas vale a pena, irmãos. Eu, por exemplo, eu vejo que vale a pena. Pelo alcance que eu tive em 2018, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, então eu vejo assim que vale a pena fazer algo para Deus e trabalhar, né? Porque tem aqueles escolhidos de Deus, irmãos, que não tem chance. Se ele fala assim, não, eu não vou, é que nem Moisés fala, não vou lá tirar o povo, e Deus fala assim, você vai, né? Então a mesma coisa é a gente também, né? Eu acredito que aquele câncer veio para moldar, né, irmãos? Porque Jesus conhece o nosso coração, ele sabe assim, tipo, lá na frente ele vai desistir. Então eu já vou fazer algo aqui para provar ele, para ver a situação dele. Então se você está acontecendo alguma coisa hoje, não fique reclamando. Fale para Deus, o Senhor está me provando, né? Eu quero sair dessa prova como vencedor, amém? Aí você está aí com prova, pedindo, falando para Deus, eu não mereço isso, mas Deus está provando você, deixa Deus provar você, você vai sair um vencedor lá na frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Hoje eu vejo que eu sou um vencedor, porque eu venci o câncer, completou 5 anos agora, amém? 5 anos, irmãos, fiz todos os exames, tudo bom, né? Melhor que antes, né? Melhor que antes. Antes eu vivia cheio de problemas, hoje, graças a Deus, vai fazer os exames, né? O médico fica admirado, né? Então por quê? Porque Deus me provou, né, irmãos, para ver se eu ia sair na presença dele na época que eu estava naquela situação, né? E eu sempre lembrava a Deus, Senhor, o Senhor tem um plano comigo, né? Nessa hora você lembra, né, irmãos? Me cura, me liberta, que eu vou continuar na tua presença. Estou aí, né, irmãos? Estou aqui no bairro novo, estava no Jardim Paranaense, não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Jesus sabe, né? Se é 1 ano, se é mais 1 ano, se é mais 10 anos, né? E a gente está aí, né? Para fazer a obra do Senhor. Então, o versículo 20, né, irmãos? O rapaz, ele se declara que ele sabe tudo, né, irmãos? Que ele já sabia desde a mocidade dele. Ao versículo 21, onde nós lemos: e Jesus, olhando para ele, e o amou. Porque Jesus, ele ama, irmãos, diferentemente de você, se a pessoa é um macumbeiro, se a pessoa é um viciado, se a pessoa é isso, é aquilo. Jesus, ele ama de qualquer maneira. Ele olha para lá de cima, ele ama todo mundo. A única coisa que ele não apoia é o pecado que está na pessoa. Ele não apoia aquilo que acontece, mas o amor dele é extenso. A partir do momento que nós renunciamos e falamos, Jesus, eu te aceito, não importa o que a pessoa tem feito, ele vai estar. Deus observa que o amor de Jesus é extenso. Ele olha para aquele rapaz e ele fala: ó, rapaz, eu amo você. Porque ele já conhecia, ele estava vendo o coração daquele rapaz, né? Olha o versículo 21 ainda, irmãos. E Jesus olha para ele e amou e disse: falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tens. Olha só, irmãos, você já pensou que Jesus falar para você, olha para você? Jesus não, o pastor Elias falar para você: quer congregar aqui no bairro novo? Quer, vende tudo que tem e traz tudo para o bairro novo, né? A irmã de manhã falou assim para mim assim: então eu vou vir morar na igreja, eu vendo e venho morar na igreja, né? Mas eu não sei se é assim que Jesus vai querer, mas se for assim, vem morar na igreja. Mas não é assim, né, irmãos, que Jesus estava dizendo aqui, né, irmãos? Olha só: volta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Amém? Então o que você está fazendo aqui hoje, você está investindo, irmãos. É como se fosse uma poupança. Você está investindo aquilo que você está fazendo. Ah, pastor, eu estou na igreja, estou perdendo tempo, está lá ouvindo o pastor Elias. Você não está perdendo tempo, você está fazendo uma poupança no céu.
Deus, Ele está vendo, irmãos, essa renúncia que você está fazendo, que você está aqui hoje, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então comece a glorificar o Senhor e fala assim: Senhor, eu estou feliz de estar aqui hoje, porque eu não vim obrigado, eu estou aqui porque eu quero receber uma bênção, eu quero receber uma transformação, eu quero ser uma pessoa diferente, e você vai ser uma pessoa diferente, porque você sabe que o Senhor Jesus está no seu coração. Amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos. Amém? Vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terão tesouro no céu. Amém, irmãos? O que Jesus está querendo dizer aqui para nós, irmãos? Tudo isso que nós temos é uma passagem. Amém? É passageiro. Você vai ter menos para você aquilo que você fazer e você ter no céu. Lá vai ter a vida eterna e você vai gozar dos frutos que você adquiriu, né, irmãos? Ó, e vem, toma a cruz e segue-me. Que palavra, né, irmãos? Mas você, de repente, você fica pensando, mas o que aconteceu com o rapaz? Será que o rapaz ele vai querer topar esse momento em que Jesus está falando aí? Será que ele vai topar, né, fazer isso? Olha só o versículo 23, irmãos. Versículo 22. Mas ele, pensaroso destas palavras, retirou-se triste. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele se retirou triste, ele foi saindo devagarzinho, ele foi deixando a multidão, ele foi indo embora, ele olhava e via se distanciando de Jesus, Jesus foi distanciando dele, ele foi distanciando de Jesus. É aquilo que acontece, irmãos, com muitas pessoas, com muito crente, com muitas pessoas hoje, que eles estão, irmãos, se distanciando da presença do Senhor Jesus. Grande Deus. Está dentro da igreja, irmãos, mas está distante de Jesus. Muitas coisas estão fazendo você ficar distante. Precisamos chegar mais perto. Falar para Jesus: Jesus, eu quero mais de Ti. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 23, irmãos. O 22 ainda. Porque possuía muitas propriedades. Amém? Não que Jesus ele está fazendo exibição dos ricos, irmãos, não é isso. E Jesus quer fazer entender aqui que as pessoas têm que dar mais valor nele do que na riqueza. Quando nós passamos a ter mais valor naquilo que nós temos, nós passamos, né, irmãos, idolatrar. Nós não estamos dando aquele valor especial para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então precisamos, irmãos, prestar atenção muito nessas coisas. Muitas vezes nós compramos um carro, começamos a idolatrar aquele carro. Amém? Você sabe que Jesus ele prova, gente. Prova ou não prova, irmãos? Eu já contei aqui a experiência que eu tive de um carro novo. Eu tirei um carro zero, irmãos. E no segundo dia que eu estava com o carro, aquelas mofadas dele assim cheirava novo. E eu estava indo ali perto do Paraná Clube, deu uma chuva tremenda, e chuva que caía. De repente eu olho assim para frente, irmãos, uma irmã da igreja saindo com 4 crianças do colégio. E eu olhei e falei assim: Jesus amado, e agora? Dou carona para esse pessoal, eu vou embora, né? Mas só que Jesus deixa a gente decidir, né, irmãos? Ele não vai falar para você não, dá carona aí, né? Vai ver se você tem mais amor no carro ou nas pessoas. Eu pensei assim: vou fazer que nem vejo, né, irmãos? Mas quando eu fui chegando perto, não deu certo. Foi chegando aquele temor dentro do meu coração. E eu olhava para aquele carro assim, olhava tudo bonitinho. E eu chamei a irmã e falei assim: irmã, entra dentro do carro, vem com essa criançada aí. E a criançada entrava, que ele chegava a entrar de poça d'água dentro do carro. Assim, enche de água esse carro aí, vai, entra para dentro do carro. E aquela irmã entrou com aquelas 4 crianças atrás dela, tudo molhada na frente. E eu levei ela até na casa dela, na Vila Pantanal, né? Cheguei lá, deixei a irmã, o carro levou uns 2 dias para secar.
mas eu falava assim: não dei lado para o Satanás, né? Porque se eu deixasse essa irmã lá, irmãos, eu ia ficar lembrando disso aí até hoje, né? E um dia na Santa Ceia, o mesmo carro ainda novo, eu estava na Santa Ceia, de repente passa um jovem na rua e ele pega e dá uma pesada no paralama do carro, afundou o paralama do carro, né? E eu estava lá celebrando a ceia, de repente veio um irmão e falou assim: pastor, ô pastor, eu dei uma paradinha, rapaz, o jovem plantou o pé no seu carro lá. Eu falei assim: rapaz do céu, deixa o jovem embora, continue a mensagem, né, irmãos? E se eu falo para eles, né, o que eu faço? Pega o cara? Não, né, irmãos, deixei o jovem embora. No outro dia a gente ficou sabendo que era filho, neto de um pastor que estava nosso pastor da igreja. E que faz isso, irmãos? É o Satanás que luta para fazer que você venha perder a bênção. Mas nós temos que saber, irmãos, que a bênção está com nós não podemos perder a bênção do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus, Ele está aqui, irmãos, nessa noite. Começa a sentir a presença dEle, começa a sentir o Senhor Jesus passando aí, o Espírito Santo de Deus está aí na sua vida, começa a sentir a presença dEle. Fala: Jesus, eu quero sentir, eu quero mudança de vida. Jesus, eu quero. Essas pilhas aqui não estão aguentando esses microfones novos, né? A gente vai ter que conversar com o dono dos microfones para ver o que tem que fazer. Não aguenta. E é aquelas mesmas pilhas que a gente usava antes com os outros microfones. Mas a presença de Deus é muito boa na nossa vida, irmãos. O versículo 23, para nós encerrarmos. Então Jesus olhando em redor, e disse aos seus discípulos: quão é difícil entrarão no reino de Deus, né, os que têm riqueza. Por que Jesus fala assim, é difícil, né, irmãos? Porque a pessoa coloca mais, né, tudo na riqueza. Se você tem uma chácara, você já vai falar assim: hoje eu não vou na sexta-feira, né, na igreja. Você vai lá para a chácara, né? Eu tenho um amigo meu que mora aqui no sítio cercado. Esses dias ele falou assim para mim: não, pastor, eu não vou no culto teu lá. Por quê? Não, porque sexta-feira é dia de ir para a chácara. Eu falei assim: rapaz, vai no sábado, né? Vai no sábado na chácara. Não, tem que ir, né? E na terça não vem porque na terça tem bastante serviço. Na quinta não vem também porque tem bastante serviço. E não vem, né, irmãos? E nós temos que tomar cuidado com isso daí. Certo, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus tornou a falar e disse: filho, não é difícil para quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Olha só para nós ensinar o 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Então é mais fácil um camelo, né, irmãos? E você fica pensando assim: mas o fundo de agulha que nós conhecemos, né, irmãos, é o fundo de agulha, né? Quem conhece o fundo de agulha aí? Os irmãos conhecem, irmãos, né? Todo mundo conhece, né? Quando nós estivemos lá em 2014 no Israel, eu estive lá, e o guia estava nos instruindo. Esse guia, ele falou assim: tem e lá tem vários portões, né, irmãos? Você sabe que teve 12 portões, né, em Jerusalém. Hoje foi destruído alguns, né? Mas ficou um portão das ovelhas. E nesse portão, irmãos, o portão tem um portão onde que ali passa os mercadores, passa os camelos, né? Passava os camelos, passava tudo ali, passa por ali. E quando chega uma hora da noite, eles têm que fechar aquilo ali para furtar as pessoas que entram, né, no portão. E ali eles tinham um portão pequeno, e aquele portão pequeno era abaixado e ficava pequeno ali para passar. Então, quando chegavam os mercadores que eles vinham,
eles chegavam de camelo e não tinha jeito de passar, porque os camelos eram muito grandes, né? E aquela porta chamava a porta do fundo de agulha. E aquela porta ali, o que eles tinham que fazer? Os camelos tinham que chegar, o dono do camelo, como já sabia mexer com os camelos, ele fazia o camelo ficar de joelho e o camelo ia devagarzinho e conseguia entrar para dentro de Jerusalém. Isso aí tem várias pessoas que contam diferente, outras versões, né, irmãos? Mas foi o que o guia falou para nós, certo? Então nós entendemos, irmãos, que precisa de sacrifício. Então Jesus ele falou, não é possível. É possível? Não. É possível um rico entrar no céu. Mas ele não pode ser pegado na matéria. Quem entendeu, diga glória a Deus. Os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Glória a Deus. Hoje eu vou ser pastor Jesus. Glória a Deus. Não está pegando aqui, José? Não pega? Aconteceu alguma coisa aí? Irmãos, o Pix, nós vamos fazer as ofertas agora. A maquininha está por aí? Está aí, né? Vamos fazer as ofertas.